Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, é mais um dia, nós na presença do Senhor, né? E podemos todos juntos dizer, até aqui o Senhor nos ajudou, né, irmão? Motivo de grande alegria nós estarmos na presença do Senhor e sabermos que Ele está contemplando cada oração, cada coração, porque se não fosse o mover do Espírito Santo, se não fosse a atenção do Senhor para cada um dos irmãos, eu vou dizer assim, fisicamente, irmãos, ninguém tinha força para estar aqui na igreja. Porque às vezes está chovendo, às vezes está frio, a gente quer ficar acomodadinho em casa, né? Mas significa, irmãos, que é o Espírito Santo, né? Trabalhando já na vida de cada um dos irmãos. Eu convido os irmãos para nós lermos a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 6, o versículo 2, 14, e depois nós vamos lá para o 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 14, que é o tema da nossa campanha. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler, as irmãs meditam. O título de 2 Crônicas 6 é: Salomão abençoa o povo e dá graças ao Deus de Israel. Então disse Salomão: o Senhor tem dito que habitaria nas trevas, e eu te tenho edificado uma casa para morada e um lugar para a tua eterna habitação. O 14: e disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, como tu que guardas o conserto e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o seu coração. Agora, os irmãos juntamente comigo, né, 2 Crônicas 7, 14. Vamos ler o 12 também? O 12 e o 14, todo mundo junto? Vamos? E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu meditando na palavra do Senhor, irmãos, e pedindo ao Senhor que falasse comigo, né, que me desse uma palavra, porque esses dias, né, todos assim, nós estamos falando assim no mesmo tema, né, mas como a palavra de Deus se renova a cada momento, eu creio que de uma forma diferente, né, e acolhedora, o Senhor vai falar conosco através dos mesmos versículos, né. E eu, assim, estava meditando, irmãos, a respeito do conserto, né, que como esse versículo aqui diz, em 2 Crônicas 7,14, que se nós não consertarmos a casa, o Senhor não fala conosco, o Senhor não edifica e o Senhor tampouco escuta as orações que são feitas naquela casa, né? E a casa, além da casa templo, nós temos a nossa casa família, e além da nossa casa família, nós temos a nossa casa corpo espiritual. O nosso corpo físico, ele necessita de alimento físico, e o nosso corpo espiritual necessita de alimento espiritual. E, irmãos, e se nós não estivermos consertados em todos os sentidos, em todas essas casas que nós somos e temos, o Senhor não nos ouve. E muitas vezes a gente incorre naqueles problemas que fala assim: eu já jejuei tantos dias, eu já orei tantos dias e até hoje Deus não me escutou, né? O que eu estou fazendo, né? Que eu não estou recebendo a graça de Deus. Às vezes é preciso, irmãos, que a gente conserte a nossa casa. Conserta a nossa casa. E muitas vezes a gente fala: mas está tudo bem, mas o tudo bem da gente, irmãos, para o Senhor não pode não ser o tudo bem, porque até a nossa oração, por mais que a gente assim dobre os nossos joelhos, irmãos, e falemos com mais humildade diante de Deus, a palavra do Senhor, ela diz
que é preciso que o Espírito Santo transforme a nossa fala com gemidos inexprimíveis para que Deus possa ouvir nosso clamor, para que Deus possa ouvir nossa oração. E ainda mais a gente chegando aqui, irmãos, e dobrando nossos joelhos. Não, hoje eu estou humilde, hoje eu estou boa, hoje eu estou santa, né? Então, só pelo fato da gente achar que está santo, já pecou, né? Porque santo é o nosso Deus que está no céu, né, irmãos? E assim, meditando sobre o conceito do altar, altar, irmãos, significa lugar de adoração. Então, nós temos o nosso altar, como eu falei, a nossa casa, em casa. Nós temos a casa do Senhor e nós temos a nossa casa. E altar significa lugar de adoração, lugar alto. Lugar alto. É onde você coloca o ser maior para você cultuar a Deus. Então, quem está tomando o lugar mais alto na sua vida? Porque muitas vezes, irmão, se a gente deixar com as nossas correrias do dia a dia, acaba que passa tudo, vai passando, você começa, nossa, hoje eu vou orar 3 vezes por dia, eu vou orar, quando você vê, deu de noite, não orou nenhum ainda, né, irmãos? Então, o dia a dia da gente, o mundo cobra da gente muitas coisas, que às vezes se a gente não parar e tirar uns minutinhos, sejam eles quais forem, para adorar a Deus, a gente não adora a Deus, e a gente nem tão pouco consegue colocar o Senhor naquele lugar alto, que tem que ter na nossa vida, né? O nosso lugar de adoração para com o Senhor. E eu estava aqui meditando, irmãos, no livro de 1 Reis, o capítulo 18, e alguns versículos aqui, onde fala a respeito de Elias, né? Que ele chegou ali diante do povo, que o povo estava sofrendo com grande seca naquele momento. E eles ficavam lá, não sabia que Deus servia, só tinha Elias como profeta. E aí então, Elias chegou lá e falou assim, olha, até quando vocês vão cochear entre 2 pensamentos, né? Até quando servirás a Baal, servirás a Deus? Então vocês têm que decidir, né? Se vocês não decidir, Deus não vai ouvir vocês. E ali, né, foi onde Elias chegou diante de Acabe e falou com Acabe assim, falou assim, ó, vai lá, conclama o povo, conclama os seus profetas, que são muitos, né? São 450, né, profetas de Baal. Chama eles, né? E nós vamos fazer o seguinte, eu vou oferecer um sacrifício para Deus e vocês com seus 450 profetas também vão oferecer, né, um sacrifício lá para o Baal, que é o Deus de vocês, né? E aquele que lamber com fogo, aquele que recebeu a adoração com fogo dos céus, esse é o verdadeiro Deus. Né? E ali, então, foi lá e assim fizeram, né? Pegaram um bezerro para um, pegaram um bezerro para o outro, né? Para o outro Deus e fizeram ali, né? O altar. E aí Elias falou, já que vocês são muitos, então vamos fazer o seguinte, vocês clamam primeiro. E aí eles começaram lá a clamar, e clamavam, Baal nos escuta, Baal, né? E aí de sorte que chegou mais tarde e Baal não respondia nada. E aí teve até um momento que Elias começou, aqui no versículo 27 fala que ele começou a zombar deles, né? Falou assim, clamai mais alto, né? Vai que ele não está escutando. Então vai em alta voz, né? Porque ele é um Deus, né? Pode ser que esteja falando, né, com outra pessoa, né? E tem alguma coisa que fazer, ou intente alguma viagem, né? E vai que ele cochilou, porventura ele dorme. Né? Então clama mais alto para vocês acordarem, né? Esse Deus de vocês. Irmãos, eram 450 homens, né? Profetas de Baal. E aí, por volta de meio-dia, né? E viram lá que não ia clamar, né? Então que ele não ia responder. E aí Elias falou, então agora é minha vez, né? E aí foi lá. E o que ele fez, irmãos? Qual foi a primeira coisa que Elias fez? Consertar o altar. O altar, o lugar de adoração ao nosso Deus, que é o nosso Deus, que é vivo, né? Que é o Deus dono do céu e da terra, que te criou e que me criou. Foi a primeira coisa que ele fez, consertar o altar. Porque sem conserto de altar, irmãos, não tem como. Não tem como Deus ouvir. Porque se não houver, irmãos, conserto no altar, não há arrependimento. E se não há arrependimento,
não há remissão de pecado. E se não há remissão de pecado, não tem como, irmão, você seguir nova vida. Como é que você vai seguir nova vida se você não sabe que está na vida errada? Né? Então, é preciso que a gente reconheça algo de errado para poder seguir para frente. E aí foi ele ali. Então, ele falou, chegai-vos a mim. E todo o povo chegou. E ele reparou o altar que já estava quebrado de tanto aqueles 400 profetas, né, ficarem ali clamando, né? E ele tomou ali 12 pedras, conforme as tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo, Israel será o seu nome. E com aquelas pedras ele edificou o altar e em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e os pôs sobre a lenha. E disse, olha a fé, irmãos, e disse, enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, fazei a segunda vez. Jogaram uma vez a água e depois ele falou, joga de novo, né? Foi lá e jogou de novo sobre a lenha, sobre o rego, né? E sobre lá o altar. Fazei a segunda vez e fizeram a segunda vez. Disse ainda, fazei a terceira vez e fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. E ainda até o rego encheu de água. E aí então ele começou a clamar. E o que aconteceu, irmãos? Ele falou, responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que Tu és o Senhor, que só Tu és Deus. E aí, irmãos, então, nesse exato momento, olha só, fez cair fogo do céu, consumiu todo o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Olha só, irmãos, então, os irmãos sabem que a água não combina com o fogo, né? O fogo, né, apaga assim que a água vem. Mas e aí, para provar que Deus é Deus, que Deus é um Deus zeloso que cuida, então, para provar o poder de Deus, aquele fogo, ao invés da água apagar o fogo veio e foi lamber a água. E aqui na palavra do Senhor diz, irmãos, que nem o pó ficou seco, ficou assim lá, assim molhado, nem o pó ficou molhado, porque aquele fogo dos céus, o fogo de Deus foi lá e lambeu tudo e consumiu tudo, de forma que aquele povo viu, reconheceu e falou, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. E isso tudo, irmãos, aconteceu porque houve conserto no altar. Porque Deus não gosta das coisas dele de qualquer maneira, né? E às vezes a gente pensa que está agradando, e aí Deus vai e usa uma pessoa para falar com você, foi indireta para mim, foi indireta, com certeza alguém falou alguma coisa com ele. Mas irmãos, quando a gente está servindo a Deus, Deus nos conhece, conhece a mim, conhece o meu oculto, conhece a você, né? Então, irmãos, vamos crer. Deus está aqui. Você está na presença de Deus? Então, isso é um cuidado de Deus para você. Se Deus está usando alguém para falar com você, receba. É de Deus. Na hora, muitas vezes, irmãos, a gente não quer reconhecer porque dói. A correção no momento, irmãos, ela dói, ela é amarga, mas depois ela surte um efeito assim muito bom. Efeito de conserto de vida, efeito de vida nova. E aqui, irmãos, voltando lá para o nosso tema, nós estamos falando do conserto do altar. Eu, assim, meditando um pouco antes aqui desse versículo do nosso tema, fala que assim que Salomão, ele terminou ali de construir o templo para o Senhor Deus, ele fez uma oração. E nessa oração, Salomão, eu falo que eu assim, meditando, eu achei assim, muito esperto da parte dele, né? Que primeiro ele foi e falou assim, olha, Senhor, o Senhor vive aí nas altas nuvens, é muito denso, né? Escuro lá no céu, então eu vou construir um templo para que o Senhor possa habitar nele para sempre, né? E aí, assim ele fez, né? E aí, quando ele lá terminou o templo, aí ele foi e começou a orar para apresentar o templo a Deus, e aí ele começou a orar assim, falando, né? Falando a respeito, irmãos, das possíveis
quedas que o povo viesse a ter. Olha, Senhor, se porventura alguém fizer isso de errado, Senhor, perdoa. Senhor, se porventura acontecer isso, perdoa. Né? E aí, então, aquela oração assim foi tão profunda que ele não pensou só nele, ele já pensou em todo aquele povo, né? De forma que Deus, ele fez aquela casa com tanto carinho para que Deus pudesse habitar e através daquela habitação pudesse ser com aquele povo e não ser assim de tão pesado juízo com eles. Lembrar que todos estavam ali, mas que todos eram falhos, né? Diante de Deus e para que Deus não viesse puni-los, né? E o Senhor apareceu de noite, olha só, irmãos, a Salomão e disse: eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício, né? De forma, irmãos, que quando ali aquele povo, todo que ia fazer, a glória do Senhor enchia a casa. Enchia a casa. E hoje aqui não é diferente, né? Nós estamos aqui, irmãos, clamando a Deus para que venhamos ter um novo tempo, um novo ano, uma nova vida, né? Que esse ano seja de bênção, de vitória, de salvação e de libertação. Mas, irmão, nós estamos aqui também consertando a nossa casa, consertando o nosso altar, porque cada irmão que vem aqui, que Deus usa ele para falar algo, a gente sai daqui com o nosso coração abraçado, com a nossa vida acolhida. Muitas vezes, irmãos, a gente chega a pensar que assim, não era essa a palavra que eu estava precisando de escutar hoje, não. Mas aí você vira ali e vai para casa, quando você vai dormir, o Espírito Santo começa de novo a falar com você através daquela palavra e vai de encontro à tua necessidade, a que você precisa. E aqui, irmãos, Deus se faz presente. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Aleluia! Deus se faz presente. O Senhor é um Deus zeloso, é um Deus que cura, é um Deus que até aqui te restaurou. Irmãos, é motivo da gente glorificar o nome do Senhor em todo tempo, a todo momento. Irmãos, às vezes eu fico assim, Senhor, por que o Senhor me guarda tanto? Por que o Senhor me livra tanto? Às vezes a gente vê assim uns problemas, irmãos, que a gente não vê solução, mas aí no final Deus vai lá com a sua mão forte e nos segura, nos levanta com a mão forte dele, nos põe de pé. Porque, irmãos, a gente, por mais que a gente diga que está forte, clamando a Deus, irmãos, forte é o Senhor que nos segura pela mão. Ele é um Deus zeloso, é um Deus que cuida e que zela. Igual outro dia mesmo, né, irmão? Até estava a gente conversando ali, ele falando, vós que estáis de pé, cuide para que não caia. Porque o homem, irmão, está sujeito a cair, mas o levantar é de Deus, né? E muitas vezes a gente fala assim, olha para o outro e fala, mas caiu, eu sabia que ia cair, caiu. Mas aí a gente tem que ir lá, né, e ajudar a levantar. Nós somos os representantes de Cristo aqui na terra. E eu creio, irmãos, que o Senhor está fazendo assim muito. A gente tem visto muito mesmo. Através dessa campanha e daqui para frente não vai ser diferente. O Senhor continuará fazendo. Irmão, nós já estamos tendo bênção, eu já estou tendo bênção, né? E nós vamos contar os feitos do Senhor aqui nessa terra. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e que o Senhor continue falando em nossos corações.